Queridos irmãos e irmãs, tantas coisas celebramos neste final de semana, o nosso quarto domingo da Páscoa. Ainda estamos enfervescidos pela ressurreição de Cristo na Páscoa. Celebramos hoje o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Hoje celebramos o dia do bom pastor, aquele que pega as ovelhas e leva nos ombros. Hoje, este final de semana, celebramos as vocações à igreja. Algo que uma pessoa me disse esses dias, e isso me questionou muito. A pessoa me perguntou assim: padre, Deus não fala comigo no Evangelho, porque sempre o Evangelho começa dizendo, naquele tempo, então, ou seja, o Evangelho foi para aquele momento, para aquela situação, para aquelas pessoas. O Evangelho não é para mim hoje. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é sempre para aqueles que ouvem, independente do momento em que estão, independente do lugar que se encontram, mas a palavra de Deus é viva e a todo momento busca alcançar corações sedentos por ela. Realmente, neste Evangelho, Jesus dizia para tantas pessoas, marcadas pela fome, marcadas pela violência, pela dor, tantas pessoas alegres porque puderam ser saciadas pelo pão que Deus, que Cristo os ofereceu. Mas hoje somos nós que nos colocamos diante de Cristo, com as nossas dores, com as nossas lutas, com as nossas alegrias, e também com o nosso coração sedento de ouvir a voz de Deus. Outra pergunta que tantas vezes ouvimos, especialmente de jovens que sentem o desejo de seguir a Cristo mais de perto, seja no seminário, seja no convento, seja no mosteiro, jovens que dizem: padre, qual é a vontade de Deus para mim? Como posso saber o que Deus quer de mim? E tantas vezes nós dizemos: ouça a voz dele, ouça o que ele tem a dizer. E eis aquilo que é o mais difícil para nós: como ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes que gritam por aí. Como ouvir a voz de Deus, às vezes, e na maioria das vezes, tão suave na história, no meio de tantas vozes que gritam loucamente por aí. É simples, nós temos muitas experiências. Algumas pessoas têm a experiência na vida, algumas podemos imaginar. Por exemplo, em um grupo de 50 bebês, 50 crianças, essas 50 crianças começam a chorar todas ao mesmo tempo. Para muitos de nós, é simplesmente gritos, choros, que se nos pega num dia não tão bom, é capaz de nos irritar. Mas, no meio daquelas 50 crianças gritando e chorando, a mãe é capaz de perceber: é o meu bebê que está chorando. No meio daquela algazarra de crianças, a mãe é capaz de perceber: é o meu filho que está chorando. As mães sabem o que é isso. E nós também, com certeza, muitas vezes já nos questionamos: como que a mãe sabe? Parece que as crianças choram tudo igual, parece que é tudo o mesmo griteiro. Como que a mãe consegue perceber isso? Aqueles que são músicos, que tocam não sozinhos, mas com mais instrumentos, sejam violões, seja um violão, um teclado, uma bateria, um acordeão, seja lá o que for, quantos instrumentos for. O que faz uma pessoa ser capaz de, no meio de tanto barulho de uma música, perceber: o meu violão está desafinado,
eu errei um pouquinho a nota. Assim também é a experiência da voz de Deus. Como que a mãe sabe que é o seu filho que está chorando? É pela sua profunda intimidade, desde o seu ventre, é pelo seu profundo experimentar junto aquela vida. É o contato mais profundo da mãe entre o filho, que é capaz de fazer a mãe ouvir um choro e reconhecer: é o meu filho. E é capaz de fazer uma criança que chora, 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 acalmar-se, simplesmente porque ouve a paz da voz da mãe. É o músico que passa anos afinando o seu ouvido para o seu instrumento, afinando o ouvido para a sua melodia. É essa experiência que faz ele se tornar capaz de perceber que o seu instrumento está desafinado no meio de tantos outros. Queridos irmãos e irmãs, é assim que somos capazes de reconhecer a voz de Deus. É na experiência, é num contato profundo e íntimo com Ele, que nós vamos afinando os nossos ouvidos, afinando o nosso coração, para que entre tanta algazarra, entre tanto barulho do mundo por aí, uma única coisa possamos ouvir, que é a voz de Deus lá no profundo do nosso coração. Somos chamados a ser ovelhas, ovelhas que conhecem a voz do pastor. Entre tantos que gritam, entre tantos que chamam, eu conheço aquele que realmente é o meu dono. Realmente eu conheço aquele que é o meu pastor, aquele que dá a vida por mim, e por isso eu sigo, por isso eu vou junto com ele. E assim, queridos irmãos e irmãs, aumenta o nosso conhecimento com Deus, a partir do momento em que percebemos que Ele nos conhece profundamente, e mais que isso, nos chama pelo nome. Essa é a maior experiência de Deus, essa é a maior experiência vocacional que podemos fazer com Deus, Ele que nos chama pelo nome. Aqui está o nosso maior erro, quando queremos assumir a vida do outro, quando temos uma pessoa como uma inspiração, mas é uma inspiração tão grande que eu começo a me confundir com essa pessoa, começo a agir conforme aquela pessoa, conforme o meu ídolo, conforme a pessoa da minha inspiração, até chegar um momento em que eu me perdi de mim mesmo, não me reconheço mais, e agora também não ouço a voz de Deus, porque não reconheço nem a sua voz chamando pelo meu nome. Quem somos nós? Quem é você? Aí em casa, onde você celebra conosco, repita forte o seu nome. Eu me chamo Rafael. É Rafael que Deus me chama. É por Rafael, aquela criança que foi batizada quando pequena e recebeu este nome, é por este nome que eu sou capaz de ouvir a voz de Deus. Não nos percamos nos outros. Podemos admirar as qualidades? Sim, podemos admirar muito os outros, mas que a admiração não se torne um perder da nossa identidade. E por fim, queridos irmãos e irmãs, Cristo é o bom pastor, e esse bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, simplesmente ama, não é por aquilo que a ovelha pode oferecer para ele, não, ele não está preocupado se vai estar gorda ou não para alimentá-lo, não vai estar preocupado se é melhor ou pior lã, não, simplesmente Ele ama. Simplesmente Deus nos ama. É algo que eu me recordo. A minha mãe, quando ainda era viva, nós tínhamos uma vaquinha,
em casa. E muitas vezes aquela vaquinha já não dava mais tanto leite. E muitas vezes os meus irmãos falavam assim: mãe, dá para matar a vaca. Ou até eu mesmo: mas mãe, não seria melhor matar essa vaca e comprar uma nova que dá mais leite? Ela fala: não, porque é a minha vaquinha, é o meu bichinho. E cuidava daquela vaquinha com o maior amor. É algo que eu me lembro de algumas conversas que eu tive com o padre Wagner, quando ele falava das galinhas do seu avô, que ele não se preocupa em matar as galinhas para se alimentar, ele não se preocupa em vender as galinhas, simplesmente ele cuida, simplesmente ele alimenta. O seu maior prazer é vê-las bem. Essa é a atitude de Deus para conosco. Ele não está preocupado nas nossas qualidades, se somos os melhores ou os mais frágeis. Não está preocupado se você, querido irmão ou irmã, é a maior ou a menor ovelha. Não, simplesmente Ele quer nos ver bem. E quando não estamos bem, simplesmente quer tomar nos ombros, no colo e cuidar de nós. Fomos ovelhas desgarradas, como diz a segunda leitura, mas agora voltamos para Deus. E que o nosso viver desgarrado possa nos dar a grande alegria de estarmos no seio de Deus. Que como ovelhas que não estão em volta do seu pastor fisicamente aqui no altar, aqui na igreja, mas em casa, aumente em nós o desejo de um dia nos unirmos fisicamente e perfeitamente àquele que nos ama e dá a vida por nós. Não nos percamos, porque se nos perdemos, também não ouvimos a voz de Deus. E assim